Olá, boa noite. Estamos aí continuando o nosso curso. Se você não está caindo aqui de paraquedas pelo título, assista aos outros vídeos anteriores. Estão todos nesta playlist que eu criei para justamente não misturar com os outros vídeos. Este é um curso sobre aprofundamento dos arquétipos em que a gente traz uma profundidade num arquétipo específico para vocês entender quantos poderes, quantas informações existem dentro de um arquétipo. Hoje nós vamos continuar com a palavra Gariman. Gariman, mais pesado do que o mais pesado. Na aula anterior a gente falou sobre o ânima, sobre o inferior superior. Mas aqui a gente traz uma coisa que algumas pessoas já conhecem. Alguns centros espíritas relataram que quando foram dar o passe em algumas pessoas, essas pessoas caíram no chão. E aí os passistas que estavam lá foram tentar levantar estas pessoas. Essas pessoas não conseguiram, não puderam ser levantadas nem mesmo por 5, 6 pessoas. E era uma pessoa, como dizer, leve, né? E como isso aconteceu? Como 6 pessoas não conseguiram levantar uma pessoa? É tido que alguns yogis em processo de meditação também fizeram o teste de tentar mover eles de local, e à medida que as pessoas empurravam essa pessoa, ela não saía do lugar. Talvez nós, pessoas comuns, não tenhamos presenciado nada disso. Porém, é uma coisa que nos faz pensar. Que a outra palavra é lágrima, ou seja, mais leve do que o mais leve. Ou seja, a ciência ainda não conseguiu chegar nos aprofundamentos da inteligência consciencial. Daqui a uns anos ela vai conseguir acessar coisas que ela desconhecia. Ou seja, Gariman, você pode mover o objeto mais pesado do universo ou manter ele sob controle. Então, esse é o terceiro poder místico que a gente vai entender por que a gente está vendo tudo isso aqui e por que isso está ligado no fator tempo do universo. E o mais leve do mais leve. Há objetos extremamente leves e um deles é o fio da aranha. No último vídeo deste curso a gente vai falar um pouco sobre este fio tênue, que é o mais leve do mais leve, que pode ser levado pelo vento. Ou seja, o fluido que sai de você vai até alguém e esse fluido pode causar muitos benefícios. Também há casos em que a mensagem negativa também pode ir até a pessoa. Não se pode medir a telepatia, os nossos instrumentos humanos não conseguem medir, mas ela existe e ela está ligada também aos grandes outros poderes. Vamos ao quinto poder, Prakti. Prakti é desejo, ou seja, o desejo faz parte do ser humano, você deve respeitar. Ou seja, assim como os outros itens do inferior, superior, mais pesado, mais leve de todos, você deve respeitar todos esses objetos que nós estamos colocando aqui de estudo. São fatores a serem considerados e que todas as pessoas de poder, as pessoas dominantes, aquelas que são tidas como superiores, entendem que não devem subestimar nenhum conhecimento ou objeto. Então, quando a pessoa conhece que todas as pessoas têm desejo, algumas pessoas trabalham em cima dos desejos que a pessoa tem dentro do seu coração. Ou seja, algumas propagandas trabalham basicamente em cima disso. Basicamente em cima do que você pensa, do que você acha, do que você deseja. Eles conhecem a sociedade hoje através dos instrumentos que nós mesmos fornecemos, através dos nossos aparelhos celulares, computador, os nossos hábitos. E, infelizmente, isso está sendo copiado e isso está sendo oferecido para você. Basta você procurar
algum objeto na internet e começa a aparecer propagandas a respeito disso. Ou seja, tem gente que sabe trabalhar com o desejo das outras pessoas e essas pessoas conseguem muitas coisas. Prakayama. Prakayama é aquele ser que realiza qualquer desejo. Ou seja, se todos têm desejo, inclusive todos aqui têm desejo nessa roda, Prakayama é aquela pessoa que já se evoluiu num ponto em que ela sabe o que fazer e ela realiza qualquer desejo. Ishikva. Criar ou destruir à vontade. Ou seja, alguns seres humanos têm uma forte capacidade de criação, outros têm uma capacidade de destruição. Deixa eu falar um ponto aqui que ficou faltando aqui. Vocês perceberam que todos os aspectos têm dois lados? Pois você está no mundo da relatividade e aqui tem dois lados. Um depende do outro. Ou seja, sempre dois polos para montar cada poder sobrenatural. Ou seja, criar, assim como tem alguém que cria aqui no planeta, tem alguém que destrói. Ou seja, os opostos acabam sendo reconhecidos justamente por suas ações. Ou seja, você pode ter aqui a oportunidade de conhecer algumas coisas, mas se você desligar aí, você pode desligar, não aprender mais nada. É um livre arbítrio seu. Ou seja, você pode ser criativo, mas você também pode ser destrutivo. E este é um dos pontos que nos 8 poderes você tem que estar ciente. E Vashiftva é aquela pessoa que consegue gerenciar todos os elementos materiais. Sim. Desses 8 poderes, na verdade, cita-se muitas palavras aqui para que você abra o pensamento, para que você comece a ver que todos estão ligados uns aos outros. Aqui, eu vou fazer uma coisa um pouco menor, para que no próximo vídeo a gente possa estar falando a respeito do assunto. Eu não sou desenhista profissional, então já viu. Tá. Aqui eu tentei desenhar o corpo de uma aranha, para vocês verem mais ou menos o que está acontecendo aqui. Os aracnídeos, normalmente, têm 8 patas. No próximo vídeo eu desenho melhor, que aí nós vamos encerrar falando sobre o arquétipo da aranha e sobre essa ligação com todos esses 8 poderes naturais. O que acontece? O arquétipo que a gente está falando aqui, ele é ligado ao número 8, ou seja, sobre a aranha, ela é muito próxima dos poderes das coisas místicas por conta desta ligação. As pessoas colocaram na aranha, no significado do arquétipo da aranha, diversos significados. Portanto, quando você pega aqui de um lado, você divide esta aranha e você vai ver que ela tem 4 poderes. Norte, sul, leste, oeste, que são os pontos cardeais. Aí nós temos também terra, fogo, ar, água, os 4 elementos naturais. Depois nós temos também as 4 estações do ano. Então, se você começar a ver, tem muita coisa escondida dentro de metáforas, dentro de outros significados, que a gente tem que estar, às vezes, muito atento. Porque quando a gente começa o curso, a gente fala assim, não existe coincidência. E se não existe coincidência, às vezes quando você se deparar de novo com este arquétipo, ou adotar este arquétipo, ele vai sempre simbolizar os poderes que você vai falar,
parece o menor arquétipo, a menor forma, né? Ou a maior forma, o maior animal, mais forte, ou que nem parece que tem força. Mas quando a gente fala de bactérias, de vírus, fica muito claro que o microcosmo, ou seja, o macrocosmo, quando acessado pelo micro, ele pode ser todo manipulado pelaquela pequena bactéria que entra no seu organismo. Assim como também Deus entende que a consciência, o ser humano com poder, sem uma consciência, ele pode provocar um desastre no cosmos. Um ser humano pode causar um desastre na sociedade. Uma só pessoa, um só objeto. Então, quando você começar a entender tudo isso, você não vai mais subestimar algumas coisas e vai entender que outras são perfeitamente naturais no nosso sistema. Ou seja, a vida é feita de várias nuances, mas aquele que dilata sua consciência e abre sua cabeça, essa pessoa tem muito mais a entender e muito mais a oferecer às pessoas que estão à sua volta. Ou seja, você está sendo convidado a ter um nível de consciência diferenciada, em que você pode realmente ajudar as pessoas à sua volta e principalmente você pode ajudar a si mesmo, modificando todos os paradigmas que você às vezes carrega dentro de você e que agora você pode entender que você pode gerenciar todos os elementos materiais. E o primeiro passo nesse vídeo fica muito claro, que é você, lembra da ampulheta, que assim, um fator que não pode ser jamais subestimado é o fator tempo, pois o menor dos menores, a menor semente, pode se tornar numa imensa árvore, na maior, porque não árvore que você possa imaginar. Às vezes a pequena ideia que você subestima pode se tornar um grande negócio. Mas é o que eu falo, você tem que saber, conhecer tudo isso aqui que a gente está colocando. Por que que algumas coisas, as pessoas mais sábias sabem dessas coisas e elas pouco falam para vocês, ok? Vou ficar por aqui, porque para cada aula não ficar muito longa, essa foi uma aula mais didática mesmo, né, para que você entrasse um pouco mais nos 8 aspectos. Na aula que vem eu quero falar um pouco sobre 4 vídeos que eu vou estar colocando aqui na playlist, são mais antigos, né? Então não repare, né? Cada vídeo a gente tenta melhorar 1% a cada vídeo, né? E eu tenho a meta de fazer 1000 vídeos aqui no canal e, claro, se eu melhorar 1% cada vídeo, eu terei melhorado 1000% desde o começo. Mas esses 4 vídeos a gente vai falar um pouco sobre eles agora na próxima aula, ok? Obrigado e até a próxima aula.